Olá, internautas do portal Pegando no Pé. Eu me encontro aqui com o professor e coordenador geral do Sindiúti e nós vamos bater um papo bacana sobre esse sindicato e ele vai poder fazer aí uma apresentação geral desse trabalho que tem sido realizado por alguns anos aqui na cidade de Patrocínio e região. Boa tarde, Gilberto. Bem-vindo ao nosso escritório e poder bater esse papo com você e levar ao conhecimento dos nossos internautas sobre o sindicato ao qual você é coordenador geral. Boa tarde, Lindomar. É um prazer estar aqui representando o nosso sindicato, um sindicato de luta, um sindicato que vem buscando aí lutar junto à categoria e com relação ao governo, exigindo aí a qualidade na educação. O Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais, é um dos sindicatos mais fortes desse país. O sindicato que nasceu enquanto União dos Trabalhadores em Educação, no final dos anos 70, quando o Brasil passava por uma reviravolta na questão política, onde ainda vivíamos dentro de uma ditadura, mas que os movimentos populares, sindicais, sociais, iniciaram um trabalho para romper com essa ditadura em nosso país. Os professores de Minas Gerais não ficaram fora desse processo. E, no final da década de 70, então, no ano de 79, surge aí uma União dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais, que depois de alguns anos se torna o Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Esse sindicato, como eu disse, é um dos maiores do país. E Minas Gerais é talvez o principal sindicato no que diz respeito à quantidade de pessoas filiadas. A categoria é enorme, abrange todos os trabalhadores em educação, da educação básica, tanto professores como profissionais dos serviços gerais, profissionais da secretaria, enfim, todos aqueles que trabalham dentro da escola ou que estão também relacionados com a educação pública do Estado de Minas Gerais, fora da escola. No caso, superintendências e outros órgãos que possam estar juntamente com a educação. Aqui em Patrocínio, nós já estamos trabalhando já há 10 anos. Não significa que o Sindiúti, aqui a nossa subsede, tem apenas 10 anos. O que aconteceu? Nós tivemos a subsede funcionando aqui em Patrocínio durante a década de 1990. Só que, por motivos que são alheios ao nosso conhecimento, não temos um conhecimento suficiente sobre isso, as atividades cessaram. O Sindiúti praticamente fechou suas portas. No início do ano 2001, iniciou-se todo um trabalho voltado para fazer funcionar novamente a subsede aqui em Patrocínio. No ano de 2002, foi a chave, foi o ponto-chave para que essa subsede nossa voltasse a funcionar. No ano de 2010, aconteceu uma greve muito forte no Estado de Minas Gerais, reivindicando qualidade na educação, entre outros pontos. Mas, acima de tudo, o Sindiúti sempre busca pela qualidade na educação. Então, a partir de 2002, um grupo de professores se uniram e disseram: nós vamos trabalhar com o objetivo de fazer a subsede de Patrocínio voltar a funcionar. E esse grupo de professores, então, conseguiu oficializar as atividades normais, regulares do Sindiúti a partir de 2003. Então, esse ano de 2013. E nesse período você também fez parte desse movimento que recomeçou o Sindiúti aqui? Sim, a partir de 2002, a gente começou a trabalhar no Estado. Fui aprovado no concurso público em 2002, comecei a trabalhar na educação pública em 2002. Já era professor antes de 2002, mas na rede particular. Então, com o concurso público, comecei a trabalhar na rede pública de Minas Gerais, e aí criamos esse grupo, e a partir de 2003, desde 2003, estamos aí, então, com a subsede oficializada aqui em Patrocínio. Sempre, logicamente, tendo eleições. Eu iniciei sendo coordenador, outras pessoas passaram pela coordenação, e, no momento, eu estou de volta, eleito através de eleição democrática interna do Sindiúti. Novamente, fui eleito para estar como coordenador da nossa subsede. Essa coordenação, qual o período até que venha uma nova eleição? As eleições acontecem de 3 em 3 anos. Então, eu estou no primeiro ano desse mandato atual. Inclusive, hoje, às 9 horas da manhã, o Sindiúti fez uma reunião. Você pode passar um panorama dessa reunião da manhã? Sim, hoje pela manhã estivemos reunidos na nossa sede, no nosso escritório, os diretores do Sindiúti presentes, discutiram e debateram sobre alguns temas que estão relacionados diretamente à questão da educação e que algumas atividades que nós pretendemos desenvolver e que já estamos desenvolvendo aqui em nossa cidade. A nossa pauta, ela
ela ficou basicamente no ponto de algumas atividades que a gente vem realizando e ainda pretendemos realizar em comemoração a esses 10 anos de história da nossa subsede. Dentro dessa programação, nós estamos procurando ir em todas as escolas, conversar com todos os professores, passar todas as informações, inclusive a informação de que nós temos 10 anos de história. E, além dessas atividades, nós sempre que nos reunimos, nós procuramos debater temas que estão aí afetando diretamente a educação. E alguns temas que estão afetando diretamente a educação nesse momento são temas relacionados a aulas, propriamente dito. Aulas que o governo do Estado cortou, disciplinas que hoje não se tem mais dentro das escolas. A educação infantil hoje, ela sofreu um choque ou um ataque tremendo por parte do governador Anastasia, onde os alunos não têm mais aula de educação física e de ensino religioso. O governador simplesmente cortou. O governador hoje, ele determinou que as professoras regentes de turma trabalhem com essas duas disciplinas, educação física e ensino religioso. E para que isso se tornasse legal, principalmente no que diz respeito à educação física, ele mudou o nome. Não é educação física mais, é recreação. Por quê? A educação física, para ser exercida essa profissão, a pessoa tem que ter tido uma formação. E o resultado disso gerou desempregos ou não? Ou professores chegaram a ficar desempregados que exerciam esse tipo de disciplina como professor? Olha, o governo ele faz isso de maneira que o choque não seja tão grande no primeiro momento. O que o governo fez? Existe, no nosso caso, aqui em Minas Gerais, a efetivação. Efetivação pode ser até um ponto mais específico da nossa apresentação aqui, mas, com relação a isso, primeiramente, porque existe efetivados e efetivos. Os efetivos do Estado de Minas Gerais são aqueles aprovados em concurso público e que tomaram posse legalmente através de um concurso público. Efetivados, o governo criou uma situação para que algumas pessoas que não fizeram concurso tomassem posse e ficassem nesses cargos. Podemos abranger um pouco mais sobre isso. Mas, num primeiro momento, o governo ele não permitiu que os professores efetivados nessas disciplinas exercessem a sua atividade. E também, nos lugares, nas escolas que não tinham efetivos e efetivados, ele não permitiu a contratação de professores para ocupar esses cargos. E aí determinou que os professores, as professoras, principalmente, porque são mais professoras que trabalham com educação infantil, então esses professores regentes também desenvolvessem atividade de educação física e ensino religioso. Mas todos nós sabemos que para exercer qualquer profissão, profissão de nível superior, você tem que ter uma formação acadêmica para isso. E, no caso da educação física, ainda é muito mais sério, porque você está lidando com o corpo de uma criança, com atividades que somente quem é formado na área sabe até que ponto uma criança pode desenvolver determinada atividade física, até que ponto aquilo vai ou não prejudicar uma criança. E, como eu estava dizendo, o governador, para que não tivesse problemas mais sérios sobre ele, porque o Sindiúti já entrou na justiça contra essa situação, o Conselho Regional de Educação Física também já entrou contra o governo nessa situação, porque está colocando pessoas a exercerem a profissão de maneira ilegal. E aí ele mudou o nome, colocou recreação no lugar de educação física, porque recreação, qualquer um pode dar recreação, teoricamente, mas o educador físico, né, tem que ser o educador físico, né, para trabalhar com a educação física. Então, o governo vai fazendo essas coisas. Então, no primeiro momento, não teve ainda desemprego, mas não teve pessoas contratadas. Pessoas que estavam desempregadas poderiam conseguir o emprego, mas não conseguiram, porque não foram contratadas para essas vagas. Professor, regente de turma, que está tendo que trabalhar. E aí, a questão da efetivação é um caso sério, porque o governo de Minas, na época do governador, basicamente da época do governador Aécio Neves, Minas Gerais devia aí 10 bilhões de reais para o INSS, de dinheiro que foi descontado da folha de pagamento do servidor, porque quando é designado, o desconto vai designado do Estado, o desconto vai para o INSS e não para o Estado, para o IPSENG. Então, o governo de Minas ele recolhia esse dinheiro do trabalhador e não repassava para o INSS. Então, o governo de Minas estava devendo em torno de 10 bilhões de reais para o INSS. Como saldar essa dívida que o INSS estava cobrando? Como saldar essa dívida? O governo, então, assumiu a responsabilidade de todos esses servidores. 98 mil servidores de Minas Gerais foram efetivados na chamada Lei 100, no ano de 2007. Então, com isso, ele não está devendo mais o INSS. Eliminou a dívida de 10 bilhões de reais. Só que o efetivado, se ele fica sem aulas para trabalhar, ele tem até um mês para arrumar outras aulas. Se ele não consegue outras aulas no prazo de um mês, ele está, então, exonerado automaticamente. Então, essas pessoas que trabalham com educação, ou trabalhavam com educação física e agora não tem aula para ela mais, dentro de um mês ela fica sem emprego.
Então, essa Lei 100, que daqui a algum tempo vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que o governo de Minas criou, é inconstitucional, evidentemente. A partir da Constituição de 88, 1988, todo trabalhador efetivo em qualquer estado, na federação, tem que ser através de concurso público. Minas Gerais efetivou, até colocou outro nome, efetivado pessoas que não haviam feito concurso público. Agora, acreditamos que realmente a Justiça vai determinar a inconstitucionalidade disso, porque realmente a Constituição diz que é inconstitucional. O Supremo lá vai decidir que é inconstitucional. Agora, o que o governo vai fazer para não prejudicar 98 mil trabalhadores? Simplesmente vai exonerar? Simplesmente vai falar, olha, agora você não está empregado mais, pode ir embora sem direito nenhum? Isso o governo não pode fazer. Então, é um dos trabalhos do Sindiúti hoje, pressionar o governo para que ele resolva esse problema. Não foram os trabalhadores que provocaram o problema, foi o governo. Então, o governo tem que resolver esse problema. Ok. E também tem próximas reuniões que vão acontecer para haver algum tipo de manifestação, organizar algo assim, nesse sentido também, nesses próximos meses? Sim. No dia 5 de junho, vai acontecer um dia de paralisação estadual. A Educação de Minas Gerais, então, vai paralisar nesse dia e vai acontecer em Belo Horizonte uma assembleia. Essa decisão, no dia 5 de junho, de que no dia 5 de junho vai ter essa paralisação e acontecer uma assembleia, foi feito no dia 23 de abril. Nos dias 23, 24 e 25 de abril, aconteceu uma paralisação nacional da educação, onde os educadores de todo o país buscavam reivindicar junto ao governo federal atitudes coerentes com a lei aprovada pelo próprio governo federal. O piso nacional. O governo federal determinou o piso nacional, um valor que no início era de R$ 950 em 2008. Vários governos de estado também não pagam, não aderiram de maneira ilegal, porque é obrigatório, é uma lei nacional, todo estado tem que aderir. Minas Gerais não aderiu. Minas Gerais foi um estado que pediu a inconstitucionalidade dessa lei. Minas Gerais criou, através do governo Anastasia, criou o subsídio. E, através do subsídio, ficou bem claro que ele pode aumentar o salário ou simplesmente corrigir o salário quando, hora e do jeito que quiser. Esse ano nós não tivemos correção ainda. Prometia-se 5% de correção, abaixo da inflação. Inflação 7,97. Então, o governo de Minas disse de uma correção de 5%, já estava abaixo da inflação, ainda não fez isso até hoje. Então, isso é uma das reivindicações do sindicato, que tem essa correção. Então, no dia 23 de abril, teve essa assembleia em Belo Horizonte, e que decidiu-se que, no dia 5 de junho, faríamos uma nova assembleia com paralisação e que as nossas reivindicações já estão junto ao governo. E se o governo não se manifestar de maneira alguma, nem solicitando uma reunião com o sindicato para conversar um pouco mais sobre isso, que o Sindiúti, nesse dia 5 de junho, vai realizar uma assembleia com indicativo de greve. Ou seja, nessa assembleia vai se abrir discussão sobre a possibilidade de uma greve e, no final, vota-se a favor ou contra essa greve. Aqui em Patrocínio, antecedendo a assembleia do dia 5 em Belo Horizonte, nós vamos realizar uma assembleia no dia 1º. O local ainda vai ser definido, nós estamos aí averiguando e consultando os lugares que possam ter abertura para que a gente possa realizar a nossa assembleia. E aqui também nós vamos discutir sobre esse ponto da efetivação, o ponto da educação infantil, que foi cortado aí as aulas de educação física, de ensino religioso. Nós vamos discutir essa questão do aumento, que a gente ainda não teve. Nós vamos discutir a questão do concurso público, que o governo faz um concurso público e demorou tanto tempo para iniciar as posses. Vários cargos vagos, e o governo não está dando posse para todas as pessoas que passaram no concurso público. Está fazendo isso por etapas e, mesmo assim, dando posse e sobrando cargos vagos, e diz que já acabaram as posses de determinadas disciplinas. Nós vamos discutir, então, essas questões, nós vamos discutir, e, acima de tudo, nós queremos discutir nessa Assembleia aqui em Patrocínio e na Assembleia em Belo Horizonte e apresentar ao governo a nossa exigência de uma educação de qualidade. O governo de Minas vem sucateando a educação mineira, o governo de Minas vem priorizando números onde a evasão escolar, a repetência tem que estar cada vez menor. Evidente, concordo com isso, mas que seja real, que não seja algo fictício, algo inventado pelo governo para que simplesmente possa receber financiamentos a fundo perdido aí de bancos internacionais, como acontece. O governo pressiona os professores estão ficando doentes, os professores já não conseguem mais
trabalhar da maneira eficiente que trabalhava. Imaginem só um professor em uma sala com 40, 45 alunos o dia todo. O professor que tem que dobrar a sua carga horária para ver se tem um salário que condiz com a sua vida, para poder manter a sua vida de maneira um pouco digna. E aí o dia todo, a cada 50 minutos, entrando numa sala de aula com 40, 45 alunos. Isso é estafante, isso aí leva qualquer pessoa a problemas. Além de ter esse relacionamento com vários alunos, um número excessivo de alunos, salas extremamente lotadas, ainda vem a pressão do governo, onde os professores têm que atender às ordens do governo. O professor não tem autonomia no seu trabalho. Gilberto, eu quero agradecer essa oportunidade que você nos concedeu de informar os nossos internautas sobre esse assunto até um tanto quanto polêmico, e queríamos que você deixe aí um recado final, e mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e esses 10 anos de luta do Sindiúti em Patrocínio. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conhecendo o escritório de vocês e podendo passar essas informações, e sabendo que muitas e muitas, milhares de pessoas na cidade vão saber, vão ver esse vídeo, porque o site, com certeza, é um site de credibilidade. Então, eu só gostaria de ressaltar alguns pontos. O primeiro ponto é que, quando o professor faz greve, ele está fazendo greve porque é o último recurso. Já tentou de tudo e o governo não quis abrir mão. E a greve, ela quando acontece, a principal reivindicação é a reivindicação pela qualidade na educação. Logicamente, a qualidade na educação passa pelo salário do professor, e um famoso educador brasileiro, famoso internacionalmente, o famoso Paulo Freire, já dizia isso, não sou eu que estou dizendo. A qualidade na educação passa pela valorização financeira do professor. O salário digno para o professor condiz ou não condiz com a educação de qualidade. Então, colocar para os pais essa nossa sinceridade. Os movimentos, a greve é buscando uma educação de qualidade. E também chamar a atenção dos professores, que nessa nossa Assembleia do dia 1º, que nós ainda vamos divulgar local e horário, mas que vai ser no dia 1º, é que os professores vão, que participem, que dêem suas opiniões. Porque até então eu tenho dito, quando eu vou a Belo Horizonte participar das assembleias e não discutimos antes, ou discutimos apenas com a diretoria, o que eu falo lá é a minha opinião ou a opinião da diretoria do Sindiúti. Mas não deve ser assim. A opinião tem que ser da categoria em patrocínio. Se realizarmos uma assembleia com um grande número de professores, uma representatividade muito grande, e decidir aqui alguma coisa que vai ser defendida em Belo Horizonte, mesmo eu não concordando, mesmo eu tendo sido voto contrário à decisão tomada aqui pela maioria, mas lá eu vou ter que defender a maioria daqui da cidade. Então é isso que nós temos que fazer. Não deixar que eu ou outra pessoa da direção do Sindiúti vá lá e dê só a sua opinião lá em Belo Horizonte, mas tem que levar a opinião da cidade. Então vamos participar dessa assembleia, que é importantíssimo para a nossa categoria. Está aí o recado do professor e coordenador geral, Gilberto, e ele deixou aí esse desafio para você da classe de professores, estendeu de maneira muito transparente a obra desse sindicato, e também comunicou aí aos pais, que às vezes até ficam sem entender por que os filhos têm que ficar em casa sem escola. Então, está aí o portal Pegando no Pé aberto, Gilberto, para que o sindicato esteja também fazendo uso dessa ferramenta para levar informações às pessoas. Acesse o portal pegandonopé.com.br. Vamos rir, porque chorar custa caro. Obrigado.